Olá, segunda-feira, 4 de agosto. No programa de hoje, o trabalho de resgate de animais marinhos no litoral cearense. Projeto de lei proíbe o uso de cerol nas linhas das pipas. Dúvidas sobre síndrome de Down? O quadro Fala Doutor Responde. Tem comentário de política com Donizete Arruda e muita oferta de emprego no setor industrial. Notícias da Gente começa agora. Entre os meses de junho e agosto são registrados os maiores índices de casos de acidentes com linhas de pipas com cerol, aquela substância feita com cola e vidro altamente cortante. A prática comum na periferia das grandes cidades pode estar perto do fim. Isso porque o vereador resolveu apresentar um projeto de lei que proíbe o uso de cerol e similares, além de criar estratégias para a educação das crianças e pais sobre o perigo. O repórter Alberto Gurgel foi conversar com o parlamentar para saber como se encontra a sanção da lei. Coloridas e imponentes no céu, assim observamos as pipas e papagaios. Por trás de toda beleza, esta brincadeira pode trazer sérios problemas para a sociedade. Segundo a Coelce, de janeiro a maio deste ano, foram registradas 331 ocorrências na rede elétrica, que resultou na interrupção do fornecimento de energia para 145 mil consumidores em todo o Ceará. O primeiro projeto que a gente precisa fazer é divulgar, conscientizar os pais, principalmente, e as crianças também. Eles precisam conhecer os riscos que nós temos dessa brincadeira. O pai tem que ser orientado para que evite que a criança corra esse risco. E o segundo ponto é que a criança saiba também os riscos que está correndo, para que ela não venha acessar sacadas, não venha tentar retirar essa pipa de um local que tem um certo risco para a sua segurança. A brincadeira se torna ainda mais perigosa quando as crianças e adolescentes usam o famoso cerol. Além da rede elétrica, os motociclistas e pedestres podem se acidentar com as linhas cortantes. Para intensificar as fiscalizações e inibir os acidentes com esse tipo de artefato, o vereador de Fortaleza, Márcio Cruz, criou um projeto de lei. Esse projeto foi uma iniciativa, depois do nosso mandato, a gente ter acompanhado vários acidentes aqui no município de Fortaleza, como também a gente fez em cima do balancete da própria Coelce, onde a Coelce divulgou em janeiro de 2013 que só em 2012 tinha tido um gasto de mais de 600 mil reais só com manutenção devido à soltura de arraia e pipa no município de Fortaleza. Esse é um projeto que já está com mais de 1 ano e meio que se arrasta na Câmara Municipal, mas graças a Deus, na última sessão da última semana, da última quinta, ele foi aprovado em redação final, já foi para o gabinete do prefeito e deve ser sancionado agora esses dias e publicado em Diário Oficial. O projeto de lei inclui a conscientização de pais e jovens. A Guarda Municipal, através do seu setor competente, que é o FIM, setor de fiscalização, ele deverá ministrar palestra nas escolas do município, também em empresas, onde vai lá dizer quais são os riscos, que é a soltura de arraia para pagar em local inadequado, com também material inadequado, que é o cerol, prejuízos que são ofensivos à integridade física de qualquer pessoa. Então, assim, vai ser um trabalho conjunto. Essa lei é uma lei bastante completa, porque ela vem da proibição, a aplicação das sanções, como também um setor competente para fiscalizar. Enquanto o projeto não é sancionado, as empresas realizam manobras para resguardar os funcionários. No caso da Coelce, nos anos 80, eles criaram o arco anti-cerol, que protege os motociclistas. O que nós esperamos é que ela traga uma contribuição positiva, porque quando a coisa se torna lei, os pais passam a observar de uma maneira mais efetiva. Até então, nós lutávamos com a informação. Agora, nós temos o auxílio da lei do nosso lado. Então, esperamos que isso nos ajude muito para evitar esses problemas todos gerados na nossa rede. Bastidores da política.
Segunda-feira é dia de política aqui no Notícias da Gente. A gente recebe o jornalista Donizete Arruda para comentar um assunto que já foi manchete aqui no Notícias da Gente, que é a questão do secretário Deusinho Filho na saúde. Tem repercutido de maneira positiva, até mesmo em Brasília, não é isso, Donizete? Exatamente. Ainda nesta primeira quinzena de agosto, o prefeito Washington Góes e o secretário de Saúde Deusinho Filho vão a Brasília para o encontro no Ministério da Saúde. Lá há uma repercussão altamente positiva. No passado, Caucaia recebia dinheiro para investir em alta complexidade, na saúde de alta complexidade. E o dinheiro vinha e só 30% de atendimentos eram realizados. O Ministério avisou, se esse dinheiro for melhor aproveitado, nós melhoraremos os recursos. E houve uma melhoria expressiva, de 30% para 91% nesse investimento. Assim, Caucaia pode ganhar mais dinheiro, mais recursos para melhorar a saúde. É tão raro a gente dar uma notícia positiva que quando a gente vem a público dizer que a saúde, que é o pior problema do Ceará, na cidade de Caucaia, é convocado o secretário com o prefeito em Brasília, porque querem saber o que é que houve, o que é que deu certo, a gente tem que noticiar. O prefeito, o Washington Góes, nem ele pode acreditar, porque deu resultado e o secretário vai lá porque querem saber o que foi modificado, alterado para copiar e colocar em outras cidades. Que outras notícias positivas venham e que não haja um recuo e que os políticos não se envolvam, já que a saúde começa a dar certo. Só está dando certo o começo, ainda há muito o que fazer. E quem diz isso é o próprio secretário Deusinho Filho, que tomou uma atitude radical. Não vai se envolver nas eleições deste ano. Assim a saúde anda em Caucaia. E falando em eleições, Donizete Arruda, na última semana a gente repercutiu aqui a pesquisa para o abolição. Mas vamos começar comentando agora sobre as eleições, mais os candidatos ao Legislativo. Alguma novidade, Donizete Arruda? Acaba amanhã o prazo, né? Amanhã é o último dia para o registro de candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. Dia 5 de agosto. Aí a partir de amanhã não acontecerá mais mudança. Só se você renuncia a um candidato, você pode substituir por outro. Amanhã é o prazo final. Novidades é o seguinte, em Caucaia havia dúvida quem era o candidato, se era Lívia, no caso candidata, se era Lívia Arruda, ex-deputada estadual, que é filiada ao PTB, ou a atual deputada estadual Inês Arruda. Quem é candidata é Inês Arruda. E Gera Arruda dificilmente irá disputar a reeleição. Ele está negociando, isso afinal sai amanhã a decisão final, ele está negociando com outros deputados do PMDB para apoiar, mas as informações que vazam dentro do PMDB de Caucaia é que Gera Arruda não seria candidato. Somente na próxima semana é que saberemos de fato e de direito se ele é ou não candidato. O problema das eleições que está acontecendo entre ser e não ser candidato é que o Supremo Tribunal Federal está votando uma legislação rigorosa que impede que empresas façam doações de campanha. E as empresas, com medo, não estão fazendo doações. Então, não há dinheiro para a campanha. Esse discurso você já ouviu, mas agora está valendo. É a campanha mais lisa da história brasileira. Eu faço jornalismo há 30 anos, nunca vi tanta liseira. A gente fala assim, o voto está caro, tá, mas quem está comprando são poucos candidatos que têm dinheiro. São os ricos que estão comprando. Dinheiro mesmo não tem. Os prefeitos estão lisos e com a liseira dele, porque houve queda do FPM, eles não estão segurando ninguém. E os candidatos estão, o que tem de candidato que estava eleito até julho e que vai morrer em agosto e setembro, não cabe numa folha. Muita gente não está honrando os compromissos. E aí vai sobrar voto. Como já está sobrando, tanto para a Câmara Federal como para a Assembleia Legislativa. E mesmo as campanhas aos governos estaduais, Brasil afora, mesmo no Ceará, você não vê volume de campanha, nem de Camilo, nem de Eunice, nem de Ailton, nem de Eliane Novaes, nem ao Senado, de Tássio, Mauro Filho, e nem de Giovana, nem da outra candidata do PSTU. Quer dizer,
sem dinheiro. Antigamente você via centenas, dezenas de militantes da rua com bandeira. Sumiram os militantes, não tem dinheiro, são uns gatos pingados. Dinheiro acabou. E a gente defendendo que até propaganda eleitoral gratuita seja eliminada das próximas campanhas, porque não tem dinheiro. Em São Paulo, o Alexandre Padilha do PT, ele até ameaça renunciar por falta de dinheiro. E muita gente está desistindo de ser candidato por falta de dinheiro. O Samuel Salviano, filho do deputado federal Manuel Salviano, já desistiu. O prefeito de Juazeiro, Raimundo Macedo, desistiu de lançar o filho, Mauro Macedo, por causa de dinheiro. É isso, Donizete. Então a crise está brava, né? E é no Brasil todo. Os candidatos à presidência da República também estão sofrendo do mesmo problema? Com certeza. Eu estive em São Paulo e lá a república do candidato do PSB, Eduardo Campos, é uma república onde eles dividem até quartos. Isso não existia em eleições passadas. Os candidatos não têm dinheiro de nada. Então a campanha esse ano vai ser bem menor do que foram anos anteriores. A presidente Dilma tem algum recurso, mas os outros candidatos vivem com muitas dificuldades. A eleição brasileira não é que se calcula que vai se gastar 2 bilhões, podendo chegar a 4 bilhões em todos os estados. Porque tem gente que tem dinheiro, os ricos têm dinheiro, mas o grosso dos candidatos são lisos e sem dinheiro é choradeira. E cuidado, viu? Porque tem gente querendo fazer campanha, alugando carro e depois vai levar balão, porque não tem dinheiro para o Planalto, não tem dinheiro para governo, nem para Senado, nem deputado federal, estadual. Não tem dinheiro não. Tá faltando dinheiro. E os empresários fugindo. Se você encontrar alguém dizendo que está doando, reze porque é mentira. Não tem ninguém doando, por um motivo muito simples. Mudou a lei. Hoje quem vai para a cadeia não é o gerente que doa dinheiro, é o dono da empresa. Então o dono da empresa não quer ir para a cadeia não. Está faltando dinheiro, porque a legislação está rigorosa e o Caixa 2 é duro. Então nada melhor para as eleições brasileiras, para a democracia do país, do que a gente dizer. Vai ter que ser com ideia que a gente vai avançar. O dinheiro não vai poder, esse dia vai chegar que o dinheiro não vai fazer a diferença. Por enquanto só alguns não têm dinheiro, ainda tem gente com dinheiro. Mas esse dia a gente acaba que não tem dinheiro para ninguém. Vai ser uma outra boa notícia para a gente encerrar aqui o nosso comentário político. E a gente encerra na próxima semana, tem mais dados sobre a eleição e também a volta do quadro Câmara em Foco, agora com a volta dos vereadores de Caucaia às atividades normais. Eu queria agradecer a sua presença, Donizete Arruda, e eu espero você numa próxima oportunidade. Uma equipe de biólogos mantém plantão 24 horas para resgatar animais encalhados no litoral cearense, como baleias, cachalote e filhotes de peixe-boi. Para o trabalho ter resultado, a ajuda da população é fundamental, como mostra pra gente o repórter Jonas Guedes. Em todo o litoral cearense, 53 mamíferos marinhos foram localizados de janeiro de 2013 a junho deste ano. O levantamento é do projeto Manati, que integra a ONG Aquasis. Na orla de Fortaleza, a espécie que encalha com mais frequência é o boto cinza, até porque existe uma população residente na enseada do Mucuripe, de cerca de 50 animais. E no litoral do Ceará, principalmente no litoral leste do Ceará, a maior ocorrência de encalhes é de filhotes de peixe-boi. E, de um modo geral, de grandes cetáceos, a maior ocorrência de encalhes é da baleia cachalote ao longo de todo o litoral do Ceará. A equipe do Projeto Manati começou o trabalho de procura e resgate de mamíferos marinhos em toda a orla cearense em 2010. Desde então, mais de 250 animais puderam ser resgatados. A população tem um papel importante na ajuda de trabalhos como esse. Inicialmente, eles podem ajudar ligando para a gente está deixando nossos telefones de contato em todas as barracas de praia aqui da orla de Fortaleza. E encontrando um animal vivo na praia, a pessoa pode sombrear esse animal, protegê-lo com a barraca ou cangas ou toalhas molhadas, para que ele não sofra com o sol. Afastar curiosos, se as pessoas quiserem tocar no animal, estiverem falando muito alto o próximo animal, pedir para se afastarem, tentar fazer um cordão de isolamento. E nunca tentar colocar o animal de volta na água sozinho,
porque muitas vezes esse animal volta a encalhar e isso compromete muito o sucesso da reintrodução posterior e a sobrevivência dele. O empresário Alberto de Souza é um exemplo de como a população tem um papel importante no resgate de animais marinhos encalhados. Nós tivemos aqui, 2 anos atrás, um encalhe de 2 botos, tá certo? E a comunidade, já com esse trabalho da Aquasa, já mais experiente, fez um trabalho de acolhimento, ligamos para a Aquasa e eles vieram resgatar esses botos aqui na Barra do Ceará. Infelizmente, na época, um morreu, mas o outro sobreviveu. Quer dizer, um trabalho importantíssimo, né, para a natureza, né? A gente pede para que as pessoas preferencialmente liguem para o nosso celular, que é 24 horas, a ligação pode ser feita a cobrar. O número é 9675-0665 e a gente trabalha 24 horas por dia para atender esses resgates. Fala, doutor! Pessoas com síndrome de Down estudam, trabalham e têm opinião própria. Mesmo assim, as pessoas ainda costumam encarar a síndrome como uma doença, o que não é verdade. O quadro Fala Doutor de hoje esclarece dúvidas sobre esse assunto. Olá, para você que acompanha o quadro Fala Doutor, hoje nós vamos tratar de um tema delicado, síndrome de Down. Para nos acompanhar, nós vamos contar com a ajuda da doutora Mayra Pinheiro. Doutora Mayra, fala um pouquinho para a gente sobre a síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença genética que é comum na nossa sociedade, né, e ela está relacionada a uma alteração dos cromossomos da gente. Nós recebemos o nosso material genético, 23 cromossomos da nossa mãe, 23 do nosso pai. Na síndrome de Down, que é conhecida cientificamente com o nome de trissomia do cromossomo 21, a gente tem nesse par 21 cromossomo a mais, que é o responsável pelas alterações físicas e mentais que os portadores da doença vão manifestar socialmente. O olhinho puxado, a prega na mão, algumas malformações cardíacas, a deficiência, né, mental apresentada pela doença. Mas nós podemos conviver com essas crianças e com esses adultos. Hoje a gente já tem dentro da sociedade núcleos, né, de reintegração dessas pessoas, com aconselhamento genético, com orientação de fonoaudiólogos, psicoterapeutas, e essas pessoas podem conviver naturalmente com a gente, inclusive trabalhar e ter uma vida social ajustada aos nossos padrões. Doutora Mayra, nós vamos agora nos acompanhar nossas perguntas que nossos telespectadores nos enviaram para a gente montar esse tema. Vamos conferir a primeira. O bebê deve ter uma alimentação diferente? Os portadores da doença normalmente apresentam algumas características morfológicas que são típicas, características da doença, como a micrognatia, que é você ter o queixo, né, reduzido, a mandíbula reduzida. Isso faz com que a língua dos bebês, principalmente, normalmente ela não consiga ser mantida dentro da cavidade oral da nossa boca. E aí muitas dessas crianças têm dificuldade de receber alimentos comuns, alimentos líquidos, alimentos pastosos. E aí nós precisamos encaminhá-las para fazer um treinamento. A rigor a gente inicia quando a criança sai do aleitamento materno com alimentação pastosa e faz um treinamento repetitivo, principalmente através das fonoaudiólogas, para que essas crianças consigam colocar esse alimento na boca e coordenar a deglutição desse alimento e não se engasgar. Mas não existe nenhum tipo de alimentação contraindicado para essas crianças. A gente aconselha a alimentação saudável, rica em frutas, em verduras, em leite, em carne, como para todo mundo deve ser a alimentação que a gente julga saudável. A maioria das crianças que nascem com síndrome de Down nascem de mulheres mais velhas. Quanto mais jovem a mãe, ou seja, por volta dos 20 anos de idade, nós temos uma probabilidade de nascimento de uma criança com síndrome de Down, que às vezes é 1 para 2.000, até mais. A partir dos 40 anos de idade, as mulheres que vão engravidar nessa idade, elas passam a ter uma probabilidade de 1 para 2,5, 1 para 3. Então o risco, sim, aumenta com a idade. Isso porque o óvulo da mulher, ele tem a idade que nós temos. Então, aos 40 anos de idade,
Esse óvulo vai ter a nossa idade cronológica e ele já está envelhecido e muito mais sujeito a mutações genéticas, que é a causa da doença. Como é o desenvolvimento com a criança que tem síndrome de Down? Bebês portadores de síndrome de Down, como vão apresentar um atraso global do desenvolvimento comprometendo essas áreas, a fala, a linguagem, as emoções, as atividades motoras de andar, engatinhar, sentar, elas vão estar atrasadas. Nós precisamos, ao diagnosticar a doença imediatamente após o nascimento, encaminhar essas crianças para os serviços de estimulação precoce. E em Fortaleza nós temos grandes serviços que fazem o seguimento de todos os bebês especiais. Temos o núcleo da Unifol, NAMI, temos a Universidade Federal do Ceará com um núcleo chamado NUTEP e vários outros serviços onde existem equipes multiprofissionais com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pediatras, neuropediatras que vão acompanhar essas crianças e garantir que a gente consiga torná-las, integradas ao convívio social. Doutora Mayra, obrigado por mais uma vez estar auxiliando aqui os nossos telespectadores, tirando as nossas dúvidas. Com satisfação. Então, até o próximo quadro Fala Doutor. Emprego Aqui. A semana começa com muita oferta de emprego na região metropolitana. Só para abastecedor de máquinas de linha de produção, são 58 vagas disponíveis no CineDT de Caucaia. Tem oportunidade também para ajudante de carga e descarga, açougueiro e muitos outros cargos. Para saber mais, é só comparecer à agência da Rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Defesa Civil de Caucaia, 3342-2182. E para fazer valer seus direitos como consumidor, você pode recorrer ao DECOM, no centro de Fortaleza. Anote o número 3105-1138. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais informação e novidades para você. Lembrando que para rever as reportagens é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração.